é o mais alto do sul. Então, continuando, essas desguarnecidas, né, e reduzidas do forte de São Joaquim, em virtude da cabanagem, foi um oportunismo do alemão, que era açucarado com a cobertura humanitária. Esse explorador conseguiu o apoio da opinião pública inglesa na defesa dos índios escravizados pelos paraenses. Tá tudo bem aí agora, o som? Tudo bem? Perfeito. Então, os paraenses, bem como o envio de missionários anglicanos ao Pirara, o contexto de combate ao tráfico negreiro se angariava com o agravamento, né, nos anos seguintes, que não favorecia a imagem de um Brasil escravista em face de um público crescentemente hostil. Bom, com isso, nós temos aqui o professor falando que a imagem que cada vez mais sensível aos argumentos humanitários fez desses líderes abolicionistas como Wilberforce, ou seja, um dos grupos religiosos organizados como os Quakers, estado como um dado, né, mais um conflito de fronteira que igualmente se resolveria. Isso desfavoravelmente ao Brasil. Cerca de 6 décadas depois, você tem 60 anos depois do imobilismo regencial, deixaria aí hipotecas de longo prazo para serem resgatadas com prejuízo. O Brasil teria, nas relações com a Europa, convém lembrar, as querelas com a Santa Sé, motivadas em parte pela conhecida intransigência do padre Antônio Feijó, que não aceitava muito essa assim, um regalismo, né, em defesa do padroado do Brasil, por conta os liberais mais radicais já haviam pleiteado pela nacionalização absoluta da Igreja do Brasil dos debates constituintes de 1823. Então, entre outros pontos, propuseram a abolição do noviciado, que encerraria em longo prazo a atuação das ordens religiosas, e já que tinha acabado, Portugal já tinha exterminado com a companhia jesuítica naquele momento, antes do primeiro reinado, a abolição do foro privilegiado para os padres, o que se efetivou com o Código de Processo de 1832. Então, a exclusão definitiva da autoridade estrangeira de Roma foi um sentimento nativista, né, generalizado logo após a independência, e frutificou apenas parcialmente, porque é interessante notar que essas defesas contra Roma eram não raro levantadas por padres, demonstrando o impacto das ideias da Ilustração sobre esse extrato social. Cabe aí lembrar também o papel das instituições como o Seminário de Olinda, que é organizado de acordo com as diretrizes que radicalizaram o iluminismo, né, através de Azeredo Coutinho, que era um conservador, mas que foi para a Europa estudar aos 32 anos, e contribuiu para uma sedição pernambucana no início do século XIX. E raras também eram as sociedades secretas ou ilustradas, que não contavam com a presença de um ou mais padres. Então, eles aderiram, muitos padres defendiam abertamente o fim do celibato, né? E Antônio Maria de Moura o fez por escrito, tendo obtido aí a concordância de Feijó. Feijó também tinha a mesma ideia, né? Compartilhava do mesmo, era bastardo celibatário, considerava assim o fim do celibato clerical necessário para legalizar a paternidade de filhos bastardos dos padres. Então seria simplesmente legalizar o que já era prática corrente. Naturalmente, haverá ali grande objeção da Santa Sé com a nomeação de Moura como bispo do Rio de Janeiro, como insistiu Feijó. O regente
ele alegou intervenção estrangeira indevida contra a honra nacional e resgatou os debates sobre a autonomia do clero brasileiro que vinham desde 1823. Claro, o clero era um organismo, ou seja, o papado era um organismo, a Santa Sé era um organismo, era um Estado nacional como outro qualquer. E você não tinha que romper definitivamente com Roma, mas Feijó quis fazer. Por pouco não transformou a da vacância diocese carioca em pretexto para se tornar um novo Tudor, né? Ou seja, um novo da dinastia inglesa naquele tempo. Então a controvérsia só seria sanada lá no segundo reinado, com a desistência algo estimulada pelo regresso, ou seja, o regresso foi a solução de muitas controvérsias, inclusive do padre Moura, que favoreceu a normalização das relações com a Santa Sé. Foi aí que no plano do regresso percebe-se o enfraquecimento da posição brasileira no Prata, né? Ou seja, ali no meridiano mais ao sul era difícil exercer influência, tendo sido limitado o alcance militar das Forças Armadas ali, num quadro de enfraquecimento institucional no Rio de Janeiro. Você tinha o crescentemente custo político e social, por que não dizer financeiro, para aplacar as rebeliões. Isso inclusive vai ser questão de debate de um livro que vai falar sobre, com a separação da mais militarizada das províncias, instância da cavalaria brasileira e foco de formidável resistência, complicaram ainda mais o quadro. Ou seja, é impossível entender a política externa do Império no Prata sem entender as relações internacionais complexas ali no Prata na época da Farroupilha. Porque você tem a maior província militarizada querendo se tornar uma outra república fora do Brasil, quando o Brasil precisava dela. Se após a Guerra da Cisplatina as tropas brasileiras perdem o acesso ao Prata, com a Farroupilha, 7 anos depois, o problema muda de latitude e se aproxima da corte, que passa também a ter que manter tropas em Santa Catarina e no litoral do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, porque houveram paulistas bandeirantes que tentaram ali defender Laguna, onde é hoje a capital de Santa Catarina, né? E deixa eu só colocar aqui para vocês. Laguna. Porque às vezes a gente perde o nome. Município de Santa Catarina, não é a capital. Laguna, ela é um termo que se refere a uma depressão formada por água salobra, mas também é um município brasileiro ali no estado de Santa Catarina, próximo de Imbituba, né? Vamos lá. Então, considerando que guardar na memória todas as funções que sucedem, né, ali na política platina, né, e as facções que existiram em qualquer tempo, é um pesadelo para o candidato assim, que quer entender um pouco e provocar a história, né? Ou seja, provocar porque nós temos que ter um resumo, uma reelaboração necessária para essa conjuntura complexa. Se cair uma questão perguntando, no período regencial, a questão do Prata foi bem resolvida, os dois gigantes herdeiros da disputa aí dos impérios coloniais ibéricos eram a Confederação Argentina e o Império do Brasil. Então, se para o Império, sobre a regência, a situação não era boa, dada a instabilidade que estava ali com a Farroupilha, a maré era ascendente para a Confederação do Prata, né, cujo líder era João Manuel Rosas, que queria fazer guerra com o Paraguai e com o Uruguai também. Queria cada vez mais domínios, territórios, além do que consolidar a exclusividade na condução do produto master daquele momento, que era o charque. Bom, Rosas contava com o apoio de Manuel Uribe, que aí já é outra história,
segundo o presidente uruguaio, que havia desentendido com seu antecessor e também antigo protetor, o Frutuoso Rivera. Veja que são vários personagens. Você tem Uribe, você tem Rosas, você tem Frutuoso Rivera. Então, você tem o Partido, né, Federal Argentino, o chefe do Partido Federal Argentino, Uribe, apoiado por Lavalleja, que tinha criado um Partido Nacional do Uruguai. E a retórica federalista de todos manteve próximos até a Farroupilha, até 1838. Então, o que diferencia aqui, para a gente entender, seria apenas a cor, né? Vermelho de um lado e branco do outro, né? Blancos e colorados. Para os vermelhos federais argentinos, vermelho para os Farroupilha, que mantinha aí o verde e amarelo da bandeira imperial, mas como era impossível encontrar e produzir tantas cores aí na época, o vermelho se generalizou. Bom, então vamos lá. E o branco para o Partido Nacional de Uribe, né? Veja, Uribe na Argentina, um político extremamente meticuloso. Ele era presidente da província lá de Buenos Aires, que ainda não era um país federalista, e que até hoje, se cair numa prova minha, até hoje são chamados de branco. E os colorados uruguaios de Rivera eram aliados naturais dos unitários argentinos, né? Os unitários argentinos não queriam aquela política de Uribe, usava o azul. Então ficava Frutuoso Rivera tentar usar o azul, mas não havia corantes azul duradouros, e ele acabou ficando com o vermelho mesmo. É imbricado demais estudar a diplomacia, porque você força você tentar tratar aqui para um nosso espectador, para um leitor que ainda não se perdeu nas nossas palavras aqui. É uma aquarela contraditória. Você tem interesses a depender do lugar. Você tem que contar com as rosas, com os frutos, né, juntos, com os espinhos, né? Ou seja, fazia uma salada muito pouco primaveril nas fronteiras aí, meridionais do Brasil. Então, é uma salada de frutas enorme. Enquanto você lê num livro que foi recuperado o fôlego para continuar as lutas ali para a disputa política com a guerra civil aberta no Uruguai, você tem uma sucessiva reviravolta de posição de Bento Manuel. Eu já cheguei a dizer que Bento Manuel foi um líder de revolução que mudara de lado 2 vezes. A posição de Bento Manuel era muito próxima a Rivera, levou uma crescente rearticulação. Depois ele ficou do lado de Frutuoso, para conquistar o apoio dos fracos e oprimidos contra os fortes, e os farrapos então mudaram de posição, né? Os farrapos mudaram de posição porque ele entrou do lado de Frutuoso, que é do lado da banda oriental, que hoje é Uruguai. Então houve um impasse nas tratativas com Rosas, da Argentina, uma vez que culminou com um tratado chamado de Cangue, né? Um tratado que foi assinado em 1838 com Rivera, e os farroupilhas esperavam, com essa aliança ofensiva e defensiva, né, obter um porto exclusivo no litoral uruguaio para escoamento do charque, que nunca ocorreram. Do charque não, mas de todos os produtos que eles produziam ali, né? Porque tinha um couro também, né? Muito do que os estancieiros produziam com gado nos pampas gaúchos era mais o couro. E no caso da carne de Moares, alimentava ali o vice-reino do Prata e também as Gerais das Minas, né? Ou Minas Gerais, incluindo ali a parada da hegemonia de Buenos Aires. O ambicioso, aquele menos ambicioso, queria criar uma confederação contra-hegemônica de estados do litoral. Isso tudo para resistir, claro, à ameaça de Buenos Aires. Bom, o tempo, para não ficar muito longo aqui, eu vou perguntar se já está com som audível ainda.
Deixa eu perguntar aqui, peraí. Vamos lá. Então, a ameaça de Buenos Aires é a ameaça do Império. Então, o projeto quase deu certo com a inclusão de Corrientes, que é uma província da Argentina anti-rosista, que se aliou ao Uruguai e fechou a triangulação em janeiro de 1842. Com isso, a gente vai voltar a falar sobre isso já já.